Não há nada mais sublime do que ter comunhão com os irmãos. Sim, do que ter comunhão. Não há nada mais sublime do que ter comunhão com os irmãos. Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Redenção, e também a você que não faz parte da nossa igreja, mas que nos escuta pelos meios eletrônicos. Que Deus seja contigo, que Deus seja sobre a sua vida. Desde já gostaria de te pedir uma ajuda para se inscrever em nosso canal. Isso facilitará a transmissão dos nossos cultos. É o canal da Igreja Presbiteriana Redenção, aqui em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Hoje estará na direção deste culto o nosso irmão Antão, ao qual passo a palavra nesse instante. A graça e a paz, meus amados irmãos. Iremos orar nessa noite, oração de louvor e adoração ao nosso Deus e Pai. Deus amado e Pai querido, nessa noite, somos gratos a Ti, ó Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui em Tua casa, Senhor, com Teus servos, para Te adorar e bendizer Teu nome, ó Pai. Louvamos a Ti, Senhor, por cada irmão que está em casa nos assistindo, que o Senhor possa abençoar as suas vidas, o Senhor possa nessa noite cuidar de cada um, em especial. Em nome de Jesus, amém. Iremos nessa noite louvar o hino 19. Convido os irmãos em casa, abre também o seu hinário, para junto louvarmos ao Senhor com o hino 19, que tem por título Rei Sublime. Rei sublime, majestade e glória sobre as delícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de Ti recebem todo bem. Vinde, ó remido, Filho de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os remido com fervor e dor, o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remido, Filho de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, Deus Filho vem prostrado perante o brilho da suprema luz, pois dos pecados foram resgatados e agora Rei de glória está Jesus. Vinde, ó remido, Filho de Deus, cantai louvor que alcancem o céu. Amém. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, Salmo número 15. Essa noite iremos ler esse salmo. Salmo 15, o cidadão do céu. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vivem com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade,
O que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao repróbio, mas honra aos que temem ao Senhor, e o que jura com seu dano próprio, e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo proceder não será jamais abalado. Amém? Essa noite iremos fazer uma oração de contrição e rogar a Deus que Ele nos perdoe de nossas falhas. Iremos orar assim nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, temos a plena certeza e confiança em Ti, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos conhece, ó Pai. O Senhor sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, o deitar e o levantar. Tu sabes, ó Deus, que somos falhos, que pecamos por palavra e por pensamento, que negligenciamos o Teu amor e afastamos da Tua presença com nossos desejos pecaminosos. Mas nessa noite, ó Deus, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que fez conosco a eterna aliança, queremos voltar ao primeiro amor, ó Pai. Queremos clamar a Ti o perdão, Senhor. Confessamos a Ti que nós erramos, pecamos contra Ti, e o céu é testemunha dos nossos males, ó Deus. Mas para onde nós iremos, ó Pai? Só Tu tens a vida e a vida eterna. A nossa alma anseia por Tua presença, ó Deus. Ouve-nos nessa noite e perdoa os nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, escreve nosso nome no livro da vida, ó Deus. E como a Tua palavra diz, ó Jesus Cristo, faz-nos como Teu irmão, ó Deus, o irmão de Cristo, servo do Senhor. Ó Pai, perdoa as nossas falhas, abençoa cada irmão que nos ouve nessa noite por esse canal de comunicação. Cada irmão que pecou assim como nós pecamos, ó Deus, perdoa os nossos irmãos, pois sentimos a falta dele no Teu tempo. Mas rogamos a Ti, ó Deus, que esse tempo seja abreviado, porque queremos sentir o calor e o amor do nosso próximo, porque não fomos criados para viver separados, mas sim juntos, ó Deus. E isso vai passar. Nessa noite, ó Pai, nos ouve e nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Eu convido a igreja a louvar o hino 110A, muito conhecido da nossa igreja, muito entoado. Nós cantamos esse hino aos domingos pela escola dominical e sentimos falta do domingo. 110A. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perente nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mortais, Cristo sabe desprestigia. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente
grande prova de amor, comunhão no Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seu segredo privar, é consolo que não tem igual. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor tem seus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exultar, sempre a tua vontade cumprir. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Eu passo nessa noite a oportunidade para o mensageiro, que Deus possa abençoar e enchê-lo com o seu Espírito Santo. Graça e paz, mais uma vez, a todos os que nos escutam. Peço que de antemão você abra a sua Bíblia na carta escrita pelo apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, lá perto, bem perto do Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Antes disso, gostaríamos de agradecer pela presença dos irmãos que estão aqui, o irmão Zenivaldo, Heleno, Antão. Zenivaldo e Heleno têm nos acompanhado sempre nos cultos, o irmão Antão nos acompanhou hoje, outros irmãos também já puderam estar aqui fazendo este culto. E você que é dos homens da igreja e tiver desejo, o irmão Tiago já nos auxiliou dirigindo o culto, o irmão Antão hoje está nos auxiliando, e se você tiver desejo de auxiliar-nos no próximo culto, na direção do culto, você pode falar conosco, pode mandar uma mensagem dizendo: pastor, me coloque na escala, tá bem? Então, precisamos também de coragem, coragem para esses dias que o Estado já anunciou que irá ter aí o seu plano de reabertura do comércio e de todas as outras coisas da sociedade que estão no momento fechadas. Então, embora as igrejas vão esperar, acredito que mais algumas semanas, mas acredito que em breve estaremos reabrindo, se for pela vontade graciosa do nosso Deus. Então, irmãos, vão pedindo a Deus aos seus corações, se estão com medo, coragem ao Senhor. Então, a prudência é digna do cristão, mas quando a prudência ultrapassa o seu limite, ela vira covardia e deixa de ser prudência e vira simplesmente medo. E a palavra do Senhor nos diz sobre o medo que o perfeito amor lança fora todo o medo. Medo temos porque somos homens, somos seres humanos, mas devemos lançar fora. A ideia do texto lá, também por Pedro, é de pegar este medo e lançar fora e fazer o que tem que ser feito. Então, quando as igrejas forem autorizadas a reabrir, irmãos, lancem fora todo medo, se estão com medo, e venham cultuar ao Senhor, porque como igreja necessitamos disso, da comunhão com os irmãos, da celebração da ceia, dos batismos e da comunhão, especialmente com o Senhor, nosso Deus.
Então que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor, palavra santa e pura para as nossas vidas. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 ao 11, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, com toda reverência devida ao nome deste que é o nome que está acima de todo nome. Senhor, nosso Deus e Pai bondoso, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu diriges os nossos passos, Tu diriges, ó Senhor, os passos do Teu povo, quer aqueles que podem sair de casa, dos seus lares, que já podem, ó Senhor, ir ao trabalho, quer aqueles, ó Senhor, que estão por determinação da justiça, também com seus comércios fechados, quer aqueles, ó Senhor, que por orientação da saúde devem ficar em casa. Mas, Senhor, nós te pedimos, onde quer que estejamos, que os nossos passos sejam guiados por Ti. E isso, ó Senhor, será suficiente para vivermos aqui gratos a Ti todos os dias, mesmo nos dias difíceis, os quais passamos, mesmo em dias mais tranquilos, em dias de paz. Sabemos, ó Senhor, pela Tua palavra, que estes dias de paz que parecem tranquilos aos olhos dos humanos, que são dias que a Tua palavra anuncia que antecederão o fim, porque a Tua palavra nos diz: quando disserem paz, paz, eis que sobrevirá repentina destruição. Assim foi, ó Senhor, nos dias de Noé. Ninguém esperava por aquele dilúvio, ninguém esperava pela destruição, mas a Tua vinda, segundo a Tua palavra, será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, e não estavam atentos ao dia da visitação do Senhor, o dia em que o Teu Filho virá nas nuvens com poder e muita glória. Mas por isso, ó Senhor, a Tua igreja aguarda, por isso a Tua igreja espera. Que não esperemos ou aguardemos nada maior do que isso, ou que no nosso coração se faça nada maior do que isso, para que esperemos, para que tenhamos fé e confiança. Tu, Senhor Jesus, és suficiente para todos nós que somos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Então, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Pedro anuncia àqueles crentes que o fim de todas as coisas está próximo. Esta palavra permanece viva ao longo dos séculos, ao longo daqueles que na igreja do Senhor Jesus puderam ter contato, puderam ouvir esta palavra, puderam lê-la na Escritura do Senhor nosso Deus. E Pedro está anunciando a verdade que irá acontecer. O fim de todas as coisas está próximo. E ele ensina os crentes aqui a se preparar para este fim de todas as coisas. Aproveitando, faremos a seguinte pergunta, e você deve responder para si mesmo: como está a sua vida de oração? Você tem se dedicado
a oração? Você tem se dedicado a estar na presença de Deus? Você tem orado como? Na sua vida, na vida da sua família? Você, como chefe de família, os homens agora, você tem levado a sua família a orar ao Senhor? Você, como líder da sua família, seja homem ou mulher, você tem orado pelo seu esposo, pelo seu marido, pelos seus filhos? Você tem separado um momento para orar ao Senhor? Ainda que ninguém saiba qual seja esse momento, mas você e Deus devem ter um momento a sós. Os casais têm um momento a sós. Os casais anseiam por estar a sós. O marido que ama a esposa que ama o seu marido, anseia por este momento. Nós somos a noiva de Cristo e nós devemos anseiar por estarmos a sós com o nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos ouvir dele as suas palavras nos nossos ouvidos. Queremos que o nosso coração bata mais forte pela sua presença, pela sua vinda. E é por este encontro que a igreja clama: Maranata, vem Senhor Jesus. A igreja agora se comunica com Cristo através das orações, e as orações fazem efervescer no nosso coração a esperança de que o Senhor Jesus Cristo virá. Pedro certamente estava certo e o seu coração fervia no momento em que escreveu esta carta. Ele não escrevia a irmãos que estavam em paz, mas ele escrevia a irmãos que estavam em difícil tribulação, que tiveram que deixar as suas casas, que tiveram de ir para outro país, para outros países. Se você vê o capítulo 1, versículo 1, 5 regiões esses cristãos foram, e antes eles viviam em Roma, mas eles tiveram que dali partir por causa da perseguição aos cristãos. Então, a igreja que sabe que o fim vem, que o fim de todas as coisas está próximo, como Pedro sabia e como estes irmãos sabiam, ela se policia em ser criterioso, em ser criteriosa e sóbria, a bem das suas orações. Você é um crente criterioso e sóbrio? Às vezes se diz de uma pessoa criteriosa aquela pessoa que coloca burocracias para fazer tal e tal coisa. Então, alguém pede algo a ela e ela diz: eu faço, mas eu preciso disso para realizar aquilo que tenho que realizar. Aqui, ser criterioso significa que o crente deve dar passos na direção de Deus, dar passos na direção da obediência a Deus, a bem das suas orações. O critério no qual nós confiamos e damos passos na direção que é a vontade de Deus é a oração, bem como a sobriedade do cristão se aperfeiçoa e é vista também através da oração. O crente criterioso não é aquele que coloca burocracias e mais burocracias para realizar as coisas do reino de Deus, que coloca burocracias no sentido de: eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso organizar os meus estudos, eu preciso organizar o meu trabalho, a minha família, a minha casa, para só depois obedecer a Deus. Há pessoas que agem assim, que elas sabem que são chamadas para determinadas atividades na igreja, mas ela coloca critérios humanos ao invés de colocar o critério espiritual que a palavra nos diz que é a oração. Quer ser criterioso? Utilize o critério da oração para aquilo que você vai fazer. Quer ser sóbrio neste fim dos tempos que a palavra do Senhor anuncia? Seja sóbrio através da oração. O crente que não ora, podemos dizer que ele é um crente insensato. É o crente que confia em si mesmo, confia que as suas ações vão ajudá-lo a vencer no dia mau. Ele confia no seu coração que ele é mais forte para vencer o dia mau. Mas, irmãos, quando as coisas mais estão diante dos nossos olhos, quando a dificuldade bate na nossa porta, as nossas pernas tremem
de medo. Certa vez, eu voltava do seminário para casa, no escorte, sozinho, aproximadamente 11 horas da noite, a Imbiribeira, alagada, e eu, antes de encontrar o alagamento, eu estava meditando no meu coração a respeito de Felen, e me veio algumas críticas, me perguntando, eu perguntando a mim mesmo, por que tem tantos tão fracos na fé? Por que tantas pessoas não são fervorosas diante de Deus? E com aquilo eu estava meio que, de certo modo, me exaltando e exaltando minha própria fé, até que eu me deparei com alagamento, até que eu me deparei com alagamento, e aí eu fiquei com as pernas bambas dentro do carro, porque se eu ficasse, as águas iriam encher mais, eu corria o risco de passar a madrugada lá no Recife, debaixo d'água, e se eu fosse, também corria o risco do carro ficar dentro d'água. E aí Deus estava me dando ali uma resposta a respeito de fé, Não é tão simples quando parece. Nos momentos em que a fé deve ser exercida na sua plenitude, as nossas pernas muitas vezes cambaleiam, porque nós estávamos confiantes, não por meio da oração, da súplica, não por meio do Espírito de Deus na nossa vida, mas nós estávamos confiantes na nossa carne, como fez Pedro: eu vou contigo até o fim, Senhor Jesus, eu faço tudo que tem que ser feito. Jesus Cristo diz: antes que cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então, devemos, como crentes criteriosos e sóbrios, estar a bem das nossas orações. Como está a sua vida de oração? Ela é fundamental para vencermos no dia mau. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro nos chama ao amor, na dificuldade da igreja, na tribulação, no fim dos tempos, nos dias maus. Ame, mas ame intensamente. Ame intensamente o reino de Deus, ame o seu próximo, porque o amor cobre multidão de pecados. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos 5,8 o apóstolo Paulo anuncia a respeito de Cristo, a respeito de Deus, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por cada um de nós quando nós estávamos livres e puros, quando nós já éramos santos, mas Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor através do envio do seu Filho, e quando esse Filho morre por nós, cobrindo assim os nossos pecados. O amor cobre multidão de pecados. Você talvez olhe para pessoas e enxergue nela os seus pecados, aquilo que elas fizeram de errado para você ou para outros, e você talvez julgue aquela pessoa. O apóstolo nos chama aqui a exercermos o amor com intensidade. Quando o juízo pelos outros vier na sua mente, no seu coração, coloque sobre esse juízo o amor. O amor vai cobrir a multidão dos pecados do outro, e você vai ficar com os olhos cegos para aquilo que ele fez de mal, e não vai negar-lhe ajuda. Você talvez tenha dificuldade para pregar para certos tipos de pessoas que cometeram certos tipos de pecados, para prostitutas, para homossexuais, para assassinos, bandidos, ladrões, para drogados e tal. Mas o perfeito amor que a palavra de Deus nos chama a amar com intensidade é aquele amor que encobre
agora os pecados, e vence os pecados, e vai até o pecador, não com as acusações que temos muitas vezes na nossa mente, mas para falar-lhe do amor de Deus, a fim de que ele veja com quão grande amor Deus nos amou, e seja agora perdoado, porque se arrependeu dos seus pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, diz o versículo 9. A hospitalidade, falamos na quinta-feira. Se você ainda não assistiu o estudo sobre o presbiterato, na quinta-feira que vem nós estamos encerrando o estudo sobre o presbiterato nos cultos de doutrina. Então assista às 7h. Fala que os presbíteros devem ser hospitaleiros, lá em 1 Timóteo capítulo 3. E você que deseja ser presbítero, deve exercer a hospitalidade. A ideia aqui é de amar o estrangeiro, amar o estranho, amar aquele estranho que chega na sua casa. Era comum isso mais antigamente. As pessoas saíam, não tinham meios de comunicação e de transporte como temos hoje. Caminhavam às vezes dias para chegar a uma outra cidade, e se não houvesse ali hospitalidade por parte daqueles moradores da cidade para onde as pessoas iam, elas podiam ficar a noite toda na rua, não tinham como avisar a ninguém a respeito de onde estavam, não tinham transporte para voltar para a sua cidade natal, e era sobre isso que Pedro também estava falando aqui. Não só os presbíteros devem ser assim, mas o crente deve ser hospitaleiro e sem murmuração, receber bem aqueles que se achegam à sua casa, se achegam à sua residência, se aproximam da sua família. Receba bem as pessoas que adentram na sua casa com generosidade e sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você é um bom despenseiro da multiforme graça de Deus, ou da graça de Deus? Você recebeu e esta graça está guardada em sua vida, faz na sua vida guarida. Você se tornou uma dispensa da graça de Deus, um armário onde Deus colocou ali graça. De nada serve uma dispensa se ela estiver ali trancada e ninguém puder abri-la. Já pensou você fazer a feira do mês inteiro e colocar essa feira na dispensa da sua casa, trancar ali com um cadeado, perder a chave de maneira que você não consegue abrir de jeito nenhum? Para que serve aquela dispensa? A dispensa tem o dom de ser dispensa, tem o dom ali de armazenar, mas o principal dom dela não é guardar. O principal dom dela é estar disponível para a necessidade daqueles que a procuram. Deus nos dá graça através de dons, e aqui ele fala da multiforme graça de Deus. A palavra no original aqui é multicolorida, a multicolorida graça. A graça de Deus é manifestada e derramada em nós também através dos seus dons, dos dons que temos. E esse dom é multiforme, ele tem várias formas, é multicolorido. Uns têm os dons de mexer em equipamento de som, como tem o nosso irmão Zenivaldo. Outro tem o dom de cantar, de pregar, de ajudar o próximo. E embora muitos de nós tenhamos vários dons, há aqueles nos quais nós nos destacamos mais. Talvez você tenha um dom que você nem sabe como usar para a glória de Deus. Eu falei, acho que no culto passado, né? Qual era o dom de Dorcas, né? Dorcas tinha uma agulha, né? Uma agulha, e fazia roupas, fazia peças de roupa e doava para as pessoas. E através disso ela foi tão bondosa que pediram para que ela fosse ressuscitada. Já pensou? Talvez você não saiba de como usar o seu dom para a glória de Deus.
mas Dorcas aprendeu a usar uma agulha para a glória de Deus. Você é um engenheiro, você é um médico, um advogado, você é um gari, você faz o que da sua vida? Você é um pedreiro, um mestre de obras, um mecânico, né, Zé Nivaldo? Um vendedor, né? Então, o que você faz? Aprenda a fazer isso para a glória de Deus, e você estará fazendo o que de melhor faz a dispensa: distribuir os seus dons ao próximo, ajudar o próximo. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o último versículo que vamos trabalhar esta noite. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale de acordo com a palavra de Deus. Em Romanos, Paulo nos diz que aos judeus Deus confiou os oráculos da sua palavra, os seus oráculos. E durante o período veterotestamentário inteiro, os judeus guardaram ali, até mesmo com a sua vida, a palavra de Deus. E eles preservaram esses oráculos, e todo o Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento. São o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, cumprimento das alianças de Deus com o homem no Antigo Testamento, são vistos agora no Novo Testamento, a verdadeira interpretação da Escritura. E se nós falamos, devemos falar de acordo com a vontade de Deus aqui escrita. A tradição, irmãos, que recebemos da igreja, que recebemos dos antigos pastores, dos antigos mestres, é muito importante. Mas nós não podemos falar exclusivamente com base na tradição, como fazem os católicos. A tradição deve estar sujeita à palavra de Deus. A palavra de Deus mede a tradição. É um instrumento que devemos utilizar para lançar fora qualquer tradição que não venha de Deus. Então, aquele que fala em nome de Deus deve falar de acordo com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus, com a vontade de Deus aqui expressa. Se falarmos aquilo que vem do nosso coração, talvez venham muitas coisas bonitas, talvez venham coisas demais, até belas de se ouvir, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, levará a igreja à destruição. Devemos falar de acordo com a palavra de Deus. E você que serve, sirva conforme a sua força, conforme a força que Deus supre. Não faça o seu trabalho meia boca, faça o bem feito, faça na força que Deus te dá. Seja lavar um prato, varrer a casa, seja construir uma casa, seja o seu trabalho de vendedor, de corretor, de médico. Não faça-o com desdém, faça-o na força que Deus supre, porque assim fazendo, tanto aquele que fala, que prega, quanto aquele que age em serviço da sociedade, da igreja de outra maneira, ele não estará glorificando a si mesmo, mas estará glorificando o nome de Deus. Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Estamos próximos do fim. O fim se aproxima, Pedro nos anuncia nesta carta. E neste fim que se aproxima, igreja, ore. Igreja, dispense a graça de Deus aos outros, ame intensamente, fale de acordo com a palavra de Deus. Se Deus te der uma palavra a falar a alguém, fale de acordo com a palavra de Deus. Se Deus te der o serviço, seja lá em qual área da vida seja,
Sirva conforme a força que Ele supre na sua vida. E assim, irmãos, o nome de Deus será glorificado por meio do Senhor Jesus Cristo, até que venha o fim. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos encerrar. Antes da oração, cantando ainda um cântico com o nosso irmão Heleno. Com o nosso irmão Heleno aqui nos ajudando. Número 10, Heleno, no nosso inário, a criação e seu Criador. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o, aleluia. Neste momento, os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas podem também entregá-lo. Você que está na sua casa também tem a oportunidade de fazê-lo pela conta bancária, ou entregando a mim, ou a Dione, ou mesmo aqui na igreja aos domingos pela manhã. Nós estamos aqui das 9 às 10 horas. Se você quiser entregar em algum outro dia, pode também falar conosco, tá bem? Aqueles que estão também necessitados de alguma ajuda, podem falar conosco, que nós também estamos atendendo aos irmãos da igreja nesse sentido, tá bem? Louvemos ao Senhor e entregue também ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, com graça e alegria. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar, ó louvai-o, aleluia, tu sol dourado a refugir, tu em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dá, enfim das bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dá, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia, louvor ao Filho e glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvar, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas e, além do mais, pelos irmãos da igreja, por aqueles que estão ainda enlutados, por aqueles que estão doentes. Ore ao Senhor nesse instante, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, somos-te gratos, Senhor, porque Tu tens provido o sustento para o Teu povo, o sustento, ó Senhor, também desta obra. Tu tens cuidado, tens guardado, tens, ó Senhor, mesmo em meio à dificuldade, sanado as nossas dificuldades, sanado as nossas necessidades, Senhor. E aquelas necessidades que ainda persistem,
cremos, ó Senhor, que Tu nos suprirás e nos darás o alento e o conforto em Ti e nas Tuas promessas. Abençoa o Teu povo, ó Senhor, ser com os dízimos e as ofertas que recebemos, que Tu estejas através desta quantia, Senhor, ajudando o Teu povo, ajudando aqueles que têm necessidades, ajudando a manutenção desta obra. Abençoa, ó Senhor, as famílias enlutadas, consola, ó Senhor, dá-lhes a Tua paz e o Teu consolo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, ó Pai, mesmo em leitos de hospital, Senhor, dá-lhes a cura, é isso que pedimos, ó Senhor. Enxuga, ó Senhor, dos rostos do Teu povo toda a lágrima, e aqueles que ainda não Te conhecem, ó Senhor, que Tu possas, no seu coração, fazê-los ouvir a Tua voz, e assim também terem as lágrimas enxutas dos seus rostos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai sejam sobre todos vós, hoje e eternamente. Amém. Em paz a todos. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, de inscrever-se no canal de nossa igreja e também deixar o seu joinha, o seu like. Convide outras pessoas a se inscreverem também, a fim de que a gente tenha, no futuro não tão distante, a possibilidade de melhorar a transmissão dos nossos cultos. Amém? Deus te abençoe. Sublime do que ter comunhão com os irmãos. Sim, do que ter comunhão. Não há nada mais nobre, nada mais sublime do que ter comunhão com os irmãos. Pois não há nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor. Não nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor. O amor de Deus nos une nessa tão doce comunhão. Sim, nessa doce comunhão. O amor de Deus nos une nessa tão doce comunhão. Pois não há nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor. Não nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor. Mais sublime do que ter comunhão com os irmãos. Sim, do que ter comunhão. Não há nada mais nobre, mais sublime do que ter comunhão com os irmãos. Pois não há nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor. Não nada melhor ter comunhão
com os remidos do Senhor. Doce comunhão, doce comunhão, doce comunhão.